eu vim falar para vocês sobre o meu processo de emagrecimento. Eu resolvi compartilhar para que chegasse a mensagem para cada um de vocês que passou por algo semelhante ou está passando por algo semelhante ao que eu passei e percebe que perdeu as esperanças, que já tentou muitas coisas e que nada deu certo. Então é uma mensagem aí de apoio para quem se identificar. Não é um vídeo para fazer propaganda de profissional, não é um vídeo nada disso. Apesar de que todos os profissionais envolvidos merecem sim serem reconhecidos, mas o objetivo é realmente compartilhar tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, para que vocês possam se reconhecer. Então, para contar meu processo de emagrecimento, eu preciso voltar lá para 2007, muito tempo atrás. Em 2007, eu tinha 20 aninhos e eu fui diagnosticada com doença de Still. É uma doença autoimune e na época eu tive uma crise bem grave, fiquei internada e tudo mais, e eu precisei fazer um tratamento intenso com corticoides. Então eu passei 6 meses tomando corticoides e mais um ano depois numa outra medicação. Isso me fez engordar alguns quilos, na época uns 10 quilos, não mais do que isso, e vários outros processos no meu corpo, né, que deixaram marcas, vamos dizer assim. Então eu tenho estrias grandes por conta disso, bastante flacidez em algumas áreas do corpo, porque eu engordei todo esse peso praticamente no início do tratamento, né, então deixou algumas cicatrizes, vamos dizer assim. E aí, dali em diante, eu consegui emagrecer muito pouco do que eu engordei e passei muito tempo procurando profissionais que pudessem me ajudar. O que aconteceu? Eu fiz um exame, né, que eu fui numa profissional, numa endócrina, fiz um exame e eu vi aquelas coisas assim, de que eu não podia fazer musculação, que musculação engorda, que tinha que ser só aeróbico, umas coisas que eu achei um pouco absurdas na época já achei absurdo. E falei, bom, essa não é a profissional para mim, vou procurar outros profissionais. Com esse mesmo exame, eu fui em diversos endocrinologistas e passei por 5 endocrinologistas com o mesmo exame. Em torno de 1 ano isso demorou para eu ir em todos esses profissionais e todos eles me disseram, não ouviram o meu relato e disseram, tá ok, vamos fazer as medidas e vamos começar a dieta. Mas qual que era o meu relato? O meu relato era, eu estou fazendo exercício, eu estou cuidando da minha alimentação, mas sem resultado. Se eu como salada ou se eu como pão de queijo e nega maluca, não importa. Eu não estou emagrecendo. Eu tô com o mesmo peso e engordando de pouquinho em pouquinho. E ninguém me ouvia. Então é muito frustrante quando você vai num profissional e ele não te ouve. É muito triste isso, porque a pessoa, ela sabe de si. Sim, a gente tem um problema do Google hoje, que a pessoa quer chegar com o diagnóstico pronto, eu sei disso. Mas é muito triste quando um profissional não ouve o seu paciente. Porque a gente se conhece e chegar num profissional e dizer assim, eu estou há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos tentando emagrecer e não consigo, poxa, tem algo a mais, algo mais profundo a ser olhado ali. E se você não tem essa competência, você diz para o seu cliente, para o seu paciente que você não pode ajudar ele e encaminha ele para outro profissional. Mas enfim, não foi o que aconteceu na época e eu larguei todos esses médicos, não prossegui com o atendimento deles, porque eu já tinha passado por algumas nutricionistas e na academia eu ouvia que eu tinha que comer direito e é muito chato porque a gente se frustra em todos os locais. Primeiro porque todos os locais se fala de corpo, de dieta, disso, daquilo, ai tô gorda, ai minha roupa, ai exagerei nesse final de semana. Gente, a vida não é só isso. Tá? A vida tem muito mais do que falar de comida e de corpo. E quando você, em todos os locais que você vai, você se sente mal com o seu corpo, você ouve as outras pessoas falando do corpo delas, trazendo esse assunto, né? E aí você vai para um ambiente para fazer exercício, pra, né, tentar mais uma vez, mais um respiro, dar um foco. Aí você ouve que você tem que comer direito, mas você tá comendo direito.
E aí a nutricionista não consegue te ajudar. Aí o endocrinologista diz que tá tudo perfeito contigo, não acha nada. Gente, cada vez que eu fazia um exame, eu rezava pra ter algo errado. Porque era horrível saber que tinha algo de errado comigo, mas também meus exames não davam nada e eu não tinha solução pra nada, sabe? Eu me encontrava num beco sem saída. E aí um dia eu fui num endocrinologista, tava conversando com uma amiga e ela me relatou o atendimento do endócrino com ela e eu achei ele atencioso, falei, acho que ele pode me ajudar. Fui até ele com o mesmo exame que eu tinha ido 1 ano antes, naqueles 5 médicos. E ele me falou, olha, tem algumas alterações aqui que a gente realmente precisa olhar, precisa medicar, senão você não vai emagrecer com o mesmo exame. Ok. Porém, esse médico me ofereceu a sibutramina. Eu nunca quis tomar sibutramina, mas eu já estava tão frustrada há 3 anos, tentando várias coisas, que eu aceitei. Então, na primeira semana que ele medicou alguns hormônios que não estavam ok, eu logo emagreci, foi um suspiro, e segui com a sibutramina. Aí, ok, emagreci, não lembro em quanto tempo eu emagreci, tá? Em alguns poucos meses eu atingi o peso que eu queria, emagreci uns 14 quilos na época e fiz mamoplastia, fiz cirurgia que eu queria, tal, beleza, tava tudo certo, tudo ótimo. Isso foi em 2011. Aí em 2014 eu passei um ano bem estressante emocionalmente e desgastante fisicamente e acabei engordando esses 14, 15 quilos e mais um pouco ainda. Aí o que aconteceu? Eu voltei nesse endocrinologista, eu acabei de morar em outra cidade, quando eu voltei eu fui nesse endocrinologista e ele quis me passar o tratamento de novo com remédio. Eu não queria muito, mas aceitei. Tomei, não resolveu. Aí ele quis aumentar a dose da sibutramina. Aí eu falei, pô, eu já não tô legal, já tava tendo os efeitos colaterais bizarros. Falei, não vou aumentar. Aí eu fui ler a bula dizia que não recomendava tomar, né, 2 comprimidos e tal. Falei, não vou fazer isso, larguei e não fui mais. E aí assim eu fui vivendo, né, porque não emagrecia. De novo, aquela história lá de antes. Fazia exercício, comia direito, não importa se comia direito, se comia errado, não mexia no meu corpo, não mexia a balança, vivia com retenção de líquido, com dor de cabeça, dores no corpo, tudo isso. E eu meio que desisti, eu larguei, porque se não fazia diferença, eu não aguentava mais me frustrar. Não aguentava mais. Então, eu resolvi dar um tempo, falei, ok, vamos viver assim, vamos ver no que dá. E tentando me aceitar, né? Porque é difícil a gente se aceitar realmente, o corpo que a gente tem, quando a gente vai na loja comprar uma roupa e a gente não pode escolher a roupa que a gente gostaria de usar, porque a gente gosta daquela roupa. A gente tem que comprar do que tem, porque infelizmente é isso. Hoje a gente ainda encontra, né, o plus size e tal, mas a gente tem que ir na loja comprar o que tem, gostar de algo que tem, né? A gente não tem essa liberdade de, eu imaginei que eu quero usar uma saia plissada branca. Você não vai encontrar uma saia plissada branca, a não ser que ela entre na moda, né, pro plus size. Já quando você tem um corpo magro, você encontra as coisas com muito mais facilidade. Enfim. Passei anos assim, então desde 2014 até 2020 eu fiquei nessa, tá? Cheguei a ouvir coisas como, então você tá comendo escondido. Gente, comer escondido de quem? De mim mesma, né? Eu queria deixar claro assim que eu sei muito bem todas as frustrações que quem passa por isso, né, sente. Porque não é fácil, a gente ouve de tudo, a gente ouve absurdos, a gente ouve poucas palavras acolhedoras e ainda assim palavras acolhedoras não resolvem a nossa questão. A gente precisa de algo que resolva a nossa questão. Entenda o seguinte, se você tá acima do peso, se você é gordo, se você é obeso e você tá feliz assim, eu não vim aqui pregar que o mundo tem que ser magro.
Não sou da área da saúde, não tenho nada a ver com isso. Cada um tem que se sentir bem no seu corpo. E se você não se sente bem no seu corpo, você tem que ter o direito de encontrar formas de chegar no corpo que você quer, né? Dentro dos limites de saúde mental também, né? Eu tô falando de uma normalidade aqui, tá? Então, o que aconteceu em 2020? Na verdade, em 2020 já vinha há 1 ano e pouco tratando em terapia o assunto emagrecimento, tá? Assim, eu acho que eu não posso citar um motivo, né? Uma chave que eu encontrei em terapia pro emagrecimento. É algo contínuo e é algo que eu ainda trabalho hoje. Mas depois de 1 ano e pouco de terapia, chegou até mim 2 clientes que me trouxeram informações de uma nutricionista que elas frequentavam. Uma delas já era magra, mas queria ganhar massa, queria ganhar corpo, né? Porque tinha a tal do falsa magra que falam, né? Que eu fui descobrir recentemente que existe, que ela tinha bastante gordura corporal e parecia uma pessoa magra. E essa minha cliente, ela não come nem legumes, nem verduras, nem frutas. E ela conseguiu reduzir muito a massa gorda e ganhar muita massa magra. Eu falei, nossa, essa nutricionista pode me ajudar. Porque pra quem não sabe, eu odeio legumes, eu como algumas poucas verduras. Frutas eu gosto, mas enfim. E outra cliente veio relatando o caso do marido dela, que o marido tinha muitos sintomas parecidos com os meus, e aquilo me chamou a atenção, muita dor de cabeça, inchaço, não emagrecia, muita dificuldade para emagrecer, dores no corpo. Aí eu falei, essa nutricionista aí tem algo, eu acho que pode me ajudar. Falei, bom, vou marcar, quer saber? Já tinha ouvido falar nela mais de 10 anos atrás, mas nunca tinha me interessado em ir nela. Eu acredito que foi a terapia que eu fiz, focada nisso, que meio que abriu caminhos para dizer assim, ok, agora você está pronta, você consegue acessar essa transformação física que vai acontecer em você. Porque também tive que me adaptar a várias coisas que talvez antes da terapia, em outro momento, eu não tivesse preparada, né? Pois bem, fui para essa nutricionista em 2020, pandemia, e ela me atendeu, ela já de cara, com alguns relatos meus, ela já falou, vou poder te ajudar com certeza. Aí a gente fez um teste de intolerância e alergia a alguns alimentos e apareceram várias coisas das quais eu estava me alimentando que não estavam me fazendo bem, que estavam inflamando o meu corpo. E para vocês terem uma ideia, dentro desses alimentos tinham alguns que a gente costuma comer em dieta, como batata, como ovo e castanhas oleaginosas, então, e vários outros que eu não vou ficar citando aqui, mas às vezes não, cada indivíduo é único. Por que eu não emagrecia? Eu vivia comendo comida de dieta normal e eu não podia comer aquilo, eu tinha que ter algo específico para mim. Então a gente tirou da minha alimentação todos esses alimentos que não me faziam bem. Foram 4 meses que eu não coloquei esses alimentos na boca, tá? Não coloquei nada, gente, nenhuma balinha na boca, nada. E eu tive muita força de vontade para isso, porque eu me sentia bem, eu via resultado. E aquilo que eu falei, a terapia me preparou para esse momento, para essa cura. Mas não foi só isso. Eu também tive que curar meu intestino. Esses 2 anos e pouco foram de cura do meu intestino. O meu intestino tava, como diz a minha nutri, tava com a tripa ralada. Não vou ficar entrando em detalhes, tudo também, mas tudo que a gente tá ouvindo muito falar hoje em desbiose, em cuidar do intestino, gente, isso é muito sério, tá? Acarretou em vários outros desequilíbrios para mim, porque foram anos vivendo com isso, então olhem para isso. Descobri nesse tempo de tratamento também a H. pylori, a bactéria, tudo isso a nutricionista foi me orientando, porque a gente foi curando algumas coisas e algumas não melhoravam, e a gente foi indo. Nesse tempo eu também fiz exame genético, fiz do intestino, pra gente ver as bactérias que estão no meu intestino e a melhor alimentação, melhor suplementação, o mais adequado de probiótico para esse caso. Tive que passar um tempo até sem comer salada crua,
por causa disso. Então, vejam assim que o que eu mais quero destacar aqui, que não funciona a mesma coisa para todo mundo, que a gente é único. Nós somos indivíduos com experiências únicas, corpos únicos. Então, exijam profissionais que olhem para vocês dessa forma. Por favor, eles existem, eu prometo. Então, busquem isso. Então, além disso tudo, ainda fiz exame genético também para ver questões de genes de obesidade, resistência insulínica. E eu tenho um padrão, sim, para essa dificuldade de perder peso, para essa facilidade de engordar. Porém, a minha nutricionista sempre fala, genética não é destino, a gente trabalha por uma reprogramação de tudo isso. Então, a gente tenta silenciar esses genes, a gente faz todo um trabalho de mente, de corpo, de hábitos, de tudo, gente. É claro que a gente tem questão de compulsão alimentar, aquela coisa que a gente come até faltar o ar. Tudo isso eu passei e às vezes ainda dou uma descompensada e passo. E aí entra a terapia. Aí eu vou pra terapia, peraí, o que eu tô fazendo? Da onde veio isso? O que tá acontecendo? Por que eu descompensei? É um trabalho conjunto. E quando chegou um ponto junto com a nutricionista que ela também me disse, Sara, agora eu preciso que você vá na médica. Fui para uma médica integrativa pra gente ver mais algumas coisas. Tinha lá mais uns probleminhas hormonais de estrogênio que estavam dificultando o emagrecimento. Então tem muita coisa. Nós somos múltiplos, né? Então nós temos a nossa engrenagem, ela é muito maravilhosa, muito perfeita. Mas se algo sai do trilho, nossa, vira tudo uma bagunça. Então, a gente precisa de profissionais que nos olhem dessa forma integrativa, dessa forma humana, esse atendimento humano. A gente não é mais um, tá? E isso serve para todas as áreas. Procurem profissionais que olhem para vocês como seres humanos. E do meu emagrecimento, o que eu posso dizer é que eu me sinto muito bem, porque além de magra, eu tô nutrida. Então, a estar magra, eu poderia ter parado de emagrecer já. Eu quis continuar e eu ainda quero modificar a estrutura do meu corpo, porque é gostoso ter resultado e eu quero continuar tendo. Eu quero a minha melhor versão, sem noias e comendo minha porcariazinha de vez em quando. Eu gosto disso, eu escolhi isso. Então, para quem tá aí com dificuldade, que cansou de ouvir dos outros que é só fechar a boca e comer direito e treinar, não é. Para você que diz isso, cala a boca, pelo amor de Deus. Olha para a dor do outro, cada um tem a sua dor, cada um tem os seus problemas. Não aceita também que, toda a minha família é assim, então eu vou ser assim também. Não. Se toda a sua família tem um câncer, por exemplo, você não quer ter, você vai atrás de modificar isso. Então, se você tem esse padrão na sua família, mas você não quer, você tem a opção de ir atrás disso também, tá? Existe a tecnologia para isso, existe a ciência para isso, existe terapia para isso, tá? Nesse tempo, além de terapia individual, fiz constelação também, tratei várias questões. Nossa, gente, assim, é infinito. E até hoje eu trabalho. Tô fazendo hipnose para compulsão alimentar. Então, são muitas áreas, muitas bases. Então, trabalhem com profissionais multidisciplinares. Trabalhem com profissionais que trabalham junto com outros profissionais, tá? Que olhem para o melhor para você. É isso, é o melhor para você, dentro do que te faz bem. Eu hoje como o que eu gosto. Eu não vivo de comidas que eu não gosto. Quando eu quero uma porcaria, eu aprendi a comer coisas gostosas, saudáveis. Hoje, o que eu comia antes me faz mal e eu não quero mais, porque eu aprendi coisas boas e saudáveis. Então, tem coisas que viciam a gente. Eu era viciada em glúten. Meu Deus, trigo para mim era tudo. E hoje eu como um pão com trigo e falo, tá, era isso? Por que isso mudou? Porque tinha um vício? Eu sei, eu era emocionalmente viciada no trigo. Eu dizia, me trazia um quentinho no peito, comer massa, comer pãozinho. Hoje eu como pão, hoje de manhã eu comi pão.
mas eu comi um pão na minha dieta e feliz. Então, gente, eu não passo vontade de nada, tá? De nada. Tudo é adaptável. Então, assim, o que eu mais quero com esse vídeo é te dizer, vai lá, busca um profissional que vai dar certo. Eu vou marcar todos os profissionais aqui embaixo que fizeram parte disso, porque eles merecem, vocês merecem serem destacados. E aí, se interessar vocês vão lá, olhem ali, sigam eles. Alguns talvez não tenham horário disponível, mas vão saber indicar alguém tão capacitado quanto para vocês, tá? E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagem, pode mandar, pode perguntar, pode me chamar, falo com todo mundo e espero ter iluminado aí algumas cabecinhas para que vocês não percam a esperança e acreditem que o que vocês querem atingir é possível.